Então, o vídeo de hoje é sobre adjunto adnominal, um termo ligado ao nome, né, funcionando como um determinante do substantivo. O termo adjunto adnominal, por si só, numa tradução bastante literária, né, ele significa junto, junto, junto do nome. E esse nome é o meu substantivo. Quem é que pode exercer esse papel, essa função de adjunto adnominal, né, ao lado do nome? As classes de determinantes, que são os adjetivos ou palavras que estejam na função adjetiva, as locuções adjetivas, artigos, pronomes e numerais que também sejam numerais adjetivos. Como, por exemplo, na oração, poucos alunos vieram à nossa reunião. Quem é que vieram? Poucos alunos. E vieram ao quê? A nossa reunião, que é o meu objeto indireto. Os meus substantivos, eles são os núcleos desses meus termos. Ele é o núcleo do sujeito, assim como é o núcleo do objeto indireto. Esse termo aqui, que é o poucos, que movimenta, né, que modifica, que altera o significado, o sentido, que exemplifica o meu substantivo, é o meu pronome indefinido. Sintaticamente falando, ele é o meu adjunto adnominal, tá vendo? Ó, junto do nome. Nossa reunião. Reunião é o núcleo do objeto indireto. Nossa, que é um pronome possessivo, vai modificar a construção do meu substantivo em questão. Como a preposição é um conectivo, a gente a coloca junto do adjunto adnominal, mas a preposição sozinha não exerce nenhuma função sintática. Na oração de baixo, os atletas do Brasil disputaram essa competição olímpica. O adjunto adnominal, ele não é um termo obrigatório, ele integra os meus termos dentro de uma condição de que eles podem ser retirados da frase, né? Eles não são termos obrigatórios, mas eles trazem uma modificação, uma alteração a mais, ou especificam, ou qualificam, né? Eles estão trabalhando com essa ideia de caracterização também. Então, quem é que disputaram essa competição olímpica? Os atletas do Brasil. Atletas é o núcleo do meu sujeito. Então, aquilo que está sobrando no meu sujeito nessa construção são os adjuntos adnominais. É o artigo e a minha locução adjetiva. Eles disputaram o quê? Essa competição olímpica. Tudo isso daqui é o meu objeto direto. Quem é o núcleo? O termo substantivo, tá vendo? A competição. Essa que modifica a competição e olímpica que a caracteriza são, mais uma vez, os meus adjuntos adnominais. Ora sendo representado pelo pronome, ora pelo adjetivo. Os adjuntos adnominais, então, eles vão conferir essa possibilidade de característica. Aqui a prof separou e está colocando cada um também para vocês identificarem, né? Quem são ou quais são as classes gramaticais que podem exercer essa função. Então, eu botei o artigo definido ou indefinido, né? Dei exemplo para vocês. Os pronomes adjetivos, como, por exemplo, aquele, aquela, meu, minha, teu, tua, sua, entre outros pronomes. Alguns, né? Os numerais adjetivos, então, que são os cardinais, os ordinais, entre outros. Adjetivos sozinhos, né? Esperto, lindo, interessante, feliz. As locuções adjetivas, que são as formadas por mais de uma, né? Mais de uma palavra. Aqui vimos as ondas do mar. A locução adjetiva, na verdade, é do mar. Aqui ele puxou para frente, tá vendo? Mas é do mar. E aqui a locução adjetiva é de mãe. O amor é o substantivo abstrato e ondas é o meu substantivo concreto, né? Então, não entre esses dois, tá? Só o termo a partir da preposição. O que eu vou tomar cuidado? Porque, na verdade, assim, ó, a gente já viu o adjetivo como predicativo do sujeito, ele pode ser um predicativo do objeto, ele pode vir na função de complemento nominal, e agora ele pode vir de novo nessa função de adjunto adnominal. Então, eu vou tomar cuidado com algumas possibilidades. Por quê? O artigo
o pronome e o numeral, eles são sempre adjuntos adnominais. Não importa se eles estão caracterizando os objetos, os adjuntos adverbiais, não importa se eles estão dentro do sujeito. A posição da frase não é uma característica aqui que vai alterar a classificação. Serão sempre adjuntos adnominais. Então, com quem é que eu devo me preocupar? Com o adjetivo. Como o adjetivo pode vir caracterizando coisas distintas, em posições diferentes e em funções diferentes, porque ora pode ser uma característica própria, ora pode ser uma característica atribuída, por exemplo, é o adjetivo que pode me trazer problema, porque ele pode possuir diferentes classificações. Olha como ele pode surgir em várias posições. A garota é feliz. Feliz aqui está caracterizando o sujeito. Está vendo que ela está vindo intermediada pelo verbo de ligação? Esse feliz aqui recebe a classificação de predicativo do sujeito. Quando eu digo que a garota feliz apareceu na escola, eu tenho a garota feliz como sujeito. Essa característica aqui é uma característica própria da garota, tá vendo? A garota é feliz, tanto que eu estou caracterizando ela. Podia ser a garota loira, a garota nova, a garota americana, a garota do 6º ano e a garota feliz. Como essa característica é uma característica própria, ela é um adjunto adnominal. Quando eu tenho a garota, vírgula, feliz, vírgula, apareceu na escola, essa característica aqui não é uma característica que determine quem é essa garota. Essa característica aqui é uma característica momentânea. Naquele momento em que ela apareceu na escola, ela estava feliz. Então, isso daqui, ó, não é um adjunto adnominal, é um predicativo do sujeito. Aqui ela é feliz, aqui ela está feliz. Eu considerei a garota feliz hoje. Aqui, olha só, eu tenho eu considerei e eu considero alguém. Eu estou considerando a garota. Mas qual é a consideração que eu atribuo a ela? O fato de ela estar feliz hoje? Esse feliz aqui é uma característica da garota, mas não é uma característica própria, tá vendo? É uma característica que foi atribuída. Como ela é atribuída, ela é um predicativo do objeto, uma característica do objeto direto. Na de baixo, olha como o próprio verbo muda a construção semântica da frase. Aqui eu estou considerando ela feliz. De repente, essa não é a mesma impressão que outras pessoas teriam dela. Nessa de baixo, eu encontrei a garota feliz. Esse feliz aqui é um adjetivo que caracteriza a garota. Então, ele está chegando para alguém dizendo que eu encontrei a garota feliz. Tá vendo? Este feliz é um adjunto adnominal porque é uma característica própria da garota. Se eu digo que eu encontrei a garota, vírgula, feliz, esse feliz aqui vai passar a ser uma característica do sujeito, porque vai ter a vírgula aqui. E aí ele vai voltar a ser um predicativo do sujeito. Tá vendo? Como conforme a posição, a estrutura, eu mudo a semântica da frase. Se eu mudo a semântica da frase porque eu estou mudando o significado, é natural que eu modifique também a característica e a classificação desse meu termo. Então, eu tenho que cuidar com os adjetivos. Aqui eu tenho o adjunto adnominal versus predicativo, que pode ser o predicativo do sujeito, pode ser o predicativo do objeto, que foi o que o prof falou no slide anterior. Quando é uma característica própria dele, vai ser um adjunto adnominal. Quando é uma característica momentânea, circunstancial, atribuída, ela é um predicativo. O professor bêbado deu aula hoje, ele é bêbado, tá vendo? O professor deu aula hoje bêbado, aqui ele está bêbado, não é uma característica própria, é uma característica momentânea. Então, predicativo do sujeito. A mesma coisa com as noites de inverno são frias. Isso aqui é um predicativo. Por quê? Porque é uma característica desse tipo de noite. Não é uma construção inerente às minhas noites, é uma característica momentânea. E olha aqui o verbinho de ligação, tá vendo? Sempre que tiver o sujeito, verbo de ligação e a característica, vai ser um predicativo do sujeito. Isso daqui vai ser sempre assim, tá? As noites frias são as de inverno.
Então, esse free aqui, ó, tá lado a lado, ó, tá vendo? Com o substantivo. Então, ao lado do nome, adjunto adnominal. Aqui, para vocês marcarem bem e terem essa condição. Isso aqui é importante vocês anotarem no caderno, na apostila de vocês, que é um macetezinho. O adjunto é uma característica própria, inerente. O predicativo do objeto é uma característica atribuída, momentânea. Por exemplo, se eu digo que eu comprei uma caneta roxa, roxa é uma característica da caneta. E roxa é o meu adjetivo, tá vendo? Então, é o que eu estou tentando classificar. Se esse fato dela ser roxa é uma característica que vai ser para todo mundo vai olhar minha caneta e vai dizer que ela é roxa, o roxo é um adjunto adnominal. Quando eu considero, por exemplo, essa caneta ruim, e eu digo, eu achei essa caneta ruim, ela é ruim para mim. De repente, ela não está de acordo com as minhas expectativas com relação a ela. Então, ela não é ruim para todo mundo. Ruim não é uma característica da caneta. É uma condição atribuída, momentânea, fruto de uma análise, de uma circunstância. Então, ruim vai ser predicativo do objeto. Quando vier antecedido por preposição, a gente vai tomar bastante cuidado. Por quê? Por que eu vou tomar muito cuidado? Porque os conceitos com relação a determinados termos, eles perpassam, às vezes, por uma mesma construção. E aí eu vou diferenciar isso na prática. Como assim? Por que eu vou tomar cuidado? Quando o meu termo estiver analisado ou estiver analisando um substantivo, for um adjetivo, e não vier preposicionado, se ele estiver exatamente do lado do nome, ele vai ser um adjunto adnominal. Se ele não for, se eu, por exemplo, excluir o predicativo do objeto ou do sujeito. Mas quando ele vem preposicionado, ele pode ser tanto um complemento nominal quanto um adjunto adnominal. O adjunto adnominal, ó, às vezes é iniciado por preposição. O complemento nominal, a gente viu no vídeo anterior, que ele obrigatoriamente é iniciado por uma preposição. O meu complemento nominal, ele vai caracterizar substantivos abstratos, adjetivos e advérbios. O adjunto adnominal é ao lado do nome, então ele só pode caracterizar substantivo. Só que ele vai envolver os abstratos e os concretos. Como é que eu vou identificar, então, essa ideia aqui para a gente caracterizar mais para frente? Eu separei cada um deles num slide. Como eu disse que o complemento, olha só, o adjunto adnominal, ele completa o sentido exclusivamente de substantivo, que pode ser concreto e pode ser abstrato. O complemento nominal só completa substantivos abstratos. Então, quando eu tenho um termo aqui pré-posicionado, tá vendo? Caderno de matemática, tá aqui no meu sujeito, ó. Eu vou pegar esse termo aqui com preposição e eu quero saber o que dele. Se ele é um adjunto ou se ele é um complemento nominal. Aqui não pode ser predicativo, tá vendo? Porque não tem um verbo de ligação, né, fazendo a intercepção disso daqui, conectando. Então, isso daqui só pode ser complemento ou adjunto. O que eu vou olhar? O termo que está vindo antes. Como o caderno é um substantivo concreto e o único que completa substantivo concreto é o adjunto, esse termo de matemática é o adjunto adnominal. Quando eu tenho termos, tá vendo? Pré-posicionados, ó, tá lá dentro do sujeito. Então, só pode ser adjunto adnominal e complemento nominal. São termos pré-posicionados, tá vendo? Aqui preposição, aqui preposição. O que eu vou fazer? Eu vou olhar o substantivo que vem antes. Ataque é um substantivo abstrato. Só que eu tenho um substantivo abstrato tanto na tabelinha do complemento nominal quanto na tabelinha do substantivo abstrato, do adjunto adnominal. Então, como é que eu diferencio esses dois? Olha a minha flechinha. O complemento nominal tem ideia passiva. Olha aqui atrás na tabelinha, ó. Tem sentido passivo, ou seja, recebe a ação. O que o adjunto adnominal tem? Sentido ativo, ou seja, pratica a ação. Então, volta aqui. Olha só. O ataque ao tubarão. Substantivo abstrato, substantivo abstrato. Então, eu vou olhar a ideia contida nesse termo aqui.
O ataque ao tubarão significa o quê? Que ele recebeu o ataque. Então, o tubarão é passivo da minha ação. O que vai ser esse termo aqui? Complemento nominal. Quando eu olho o ataque do tubarão está fazendo o quê? Praticando o ataque. Olha a ordem da minha setinha aqui. Se ele pratica a ação, ele tem ideia ativa. Ele é o agente dessa ação. Então, ele é o meu adjunto adnominal. Todas as vezes que aqui for um substantivo abstrato e este termo aqui vier pré-posicionado, ele pode ser tanto complemento quanto adjunto. Como que eu caracterizo mesmo? Olhando a ideia de ativa e passiva. Adjunto é ativo, complemento passivo. Quando ele vier completando adjetivo ou advérbio, ele só pode ser complemento nominal, porque o adjunto adnominal não se liga a outros termos, só o substantivo. Então, se o meu termo aqui for pré-posicionado e estiver ligado a um adjetivo, ele é complemento. E outra coisa que vocês vão lembrar, no complemento nominal, há uma obrigatoriedade de completar o termo. Se eu chego aqui e eu digo que eu estava com a cabeça cheia, você vai me perguntar, cheia de quê? De ideias. Tá vendo? Isso daqui é obrigatório. O adjunto adnominal é um termo que não é obrigatório, né? Eu coloco para trazer uma informação a mais. A mesma coisa aqui. As notícias chegaram perto da verdade. Elas chegaram perto de quê? Isso daqui é um termo obrigatório. Aqui é um advérbio, porque altera, né, o verbo chegar. Então, complemento nominal, obrigatoriamente também. Então, são coisas bem fáceis para vocês fazerem a distinção, mas tem que ter em mente, ó, essa tabelinha. Vocês tiveram nesse vídeo duas obrigações de diferenciação. Separar o que é adjunto adnominal do predicativo do objeto. Isso quer dizer que quando a característica estiver no final da minha frase, lá no objeto, o adjunto é uma característica própria, o predicativo é uma característica atribuída, e vocês estão tendo aqui a diferenciação entre complemento nominal e adjunto adnominal quando o termo vier com preposição. Complemento nominal completando advérbio, adjetivo e apenas o substantivo abstrato, com ideia passiva, e o adjunto adnominal vai completar apenas substantivos. Completar não, né? Ele vai atribuir uma informação ao substantivo, que pode ser abstrato e concreto. Abstrato com ideia ativa. Ele produz a ação. Tranquilinho? Então é isso.